Fala pessoal, beleza? Meu nome é Héctor Greco e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo sobre quais tecnologias eu aprenderia se eu estivesse começando na área de programação hoje em 2023. A gente vai dividir isso em linguagem de programação, banco de dados e cloud. Há mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, eu comecei a aprender HTML e CSS para criar temas para Blogger, né? O famoso Blogspot. Então eu criava alguns temas para Blogger de uns sites que eu tinha, mas eu queria sempre aprender mais, queria aprender a programar de fato, até porque HTML e CSS não são linguagem de programação. Acabou que eu aprendi um pouquinho de jQuery ali, para fazer aquelas animações bonitinhas, engraçadinhas de menu, de botão, porém eu ainda assim não estava satisfeito com meus aprendizados. Até que eu falei, cara, eu preciso entrar no escritório, eu preciso trabalhar com outras pessoas para poder aprender mais. Até que eu entrei no estágio como desenvolvedor front-end numa agência de publicidade. Lá eu desenvolvi landing pages, e-mail marketing, sites, porém eu também tive meu primeiro contato bruto assim com JavaScript, onde eu desenvolvia coisas legais do zero. Acabou que um dos meus maiores desafios foi fazer um player de música, tipo um Spotifyzinho ali na época, para um cliente. Deu trabalho, mas com a ajuda ali do meu gestor, do meu líder da época, eu consegui fazer. Dado isso, eu com certeza começaria com o JavaScript como primeira linguagem de programação, tendo em vista que você já sabe o algoritmo, tá bom? Acaba que o JavaScript ele te dá mais possibilidade de você migrar de áreas, por exemplo, desenvolvimento mobile, desenvolvimento front-end, desenvolvimento back-end. No desenvolvimento mobile, a gente pode usar o React Native, por exemplo, para poder desenvolver aplicativos para celular, tablet, televisão e até mesmo relógio, né, os smartwatches. No front-end, a gente tem o Vue.js, tem o React e Angular para fazer aplicações infinitas, tem infinitas possibilidades de você usar eles. E no back-end, a gente tem o Node.js ali, que é o mais famoso, mais estável e tem a comunidade maior. Falando em banco de dados, lá naquela época da agência de publicidade, eu trabalhei com MySQL e também ouvi ali em vários fóruns, em várias comunidades, que o MySQL não era bom para produção, o MySQL isso, o MySQL aquilo. Mas no final das contas, anos mais tarde, eu acabei trabalhando numa empresa ali com bastante clientes, bastante usuários, simultâneos, principalmente com concorrência, etc., onde a base primária ali do pessoal era MySQL. Então acabou que esse argumento foi para baixo, né? E hoje em dia eu vejo muitas empresas também usando MySQL. Tem o Postgres também, que é muito interessante, SQL Server da Microsoft, tem o Oracle, só que esse último é de uso mais corporativo. Eu acredito que o MySQL e o Postgres vão te ajudar ali a entender melhor sobre banco de dados relacional. Falando de banco de dados não relacional, que eu também acho muito prioritário aprender em 2023, que é o MongoDB e o DynamoDB. Falando do MongoDB, acho que ele é o mais simples ali, que você vê mais tutoriais de internet, até porque ele foi feito justamente para ser casado com JavaScript. O DynamoDB eu vou explicar um pouco mais na parte de cloud. Uns anos atrás, era mais comum você conseguir emprego de júnior sabendo só HTML e CSS. Porém, hoje em dia, eu vejo que as empresas querem um profissional mais formado, entre aspas, assim, com mais conhecimento. Então, acho que só HTML e CSS não serve. Então, saber HTML, CSS, o JavaScript, por exemplo, e principalmente Cloud, que é o nosso tema de agora. Falando de Cloud, a gente tem a AWS da Amazon, GCP do Google, a gente tem Azure do Microsoft e tem várias outras clouds por aí. Eu, particularmente, sempre usei, sempre gostei da AWS. Já tentei migrar para o Google Cloud, porém, eu não curti muito a interface do Google Cloud comparado com a Amazon, então eu acabei voltando para a Amazon. O bom da Amazon é que eles te dão 12 meses grátis ali para usar uma infinidade de produtos deles. A gente tem o RDS para poder fazer gerenciamento de banco de dados, você consegue subir um banco de dados ali bem fácil. A gente tem o S3 para fazer gerenciamento de arquivos, a gente tem o Cognito para fazer gerenciamento de usuários, ECS para subir containers Dockers, EC2 para subir máquinas virtuais, entre uma infinidade de outros produtos. Voltando a falar de DynamoDB, o Dynamo é o banco de dados não relacional proprietário da AWS. O bom dele é que ele é muito escalável e também tem uma funcionalidade chamada DynamoDB Streams. Então, basicamente, toda vez que você faz uma inclusão ou deleção, né, exclusão de um registro, você consegue chamar um código, né, um microserviço, que isso fica assunto ali para um próximo vídeo, mas dessa forma você consegue fazer vários controles ali que eu acho que talvez seja mais interessante do que, por exemplo, fazer uma varredura de uma base todo dia para poder verificar se tem contrato em aberto, onde você pode só criar um registro do DynamoDB, colocar uma data de vencimento e colocar um TTL, que é o Time to Live, né, o tempo de expiração. Então, após esse TTL morrer, né, acabar esse tempo, você consegue executar o código ali, ele vai tirar o registro da sua base automaticamente, você consegue executar um lambda. Isso eu acho muito legal. Tem também no S3 ali que você consegue, toda vez que altera um arquivo com determinado sufixo, né, determinada extensão, por exemplo, toda vez que subir um JPEG num bucket, eu consigo rodar um código. Então eu gosto muito do DynamoDB Streams e do S3 Streams, é muito legal. Uso bastante em alguns projetos também. Agora é a hora do bônus. Eu recomendo fortemente você que está começando a aprender sobre Clean Code. Clean Code basicamente são alguns padrões que você utiliza no seu código justamente para deixar ele mais legível, mais manutenível. Caso outra pessoa venha pegar seu código para dar continuidade num projeto ou alguma coisa do tipo, ele vai conseguir entender, porque vamos supor que você abre um código ali e alguma variável tá com o nome, por exemplo, variável A, variável B, e essa variável B, por exemplo, recebe um nome e a variável A recebe um número. Como é que você vai saber do que se trata essa variável? Então, o Clean Code é muito bom ali, dê uma olhada nos livros. Se eu não me engano, foi o próprio Martin Fowler que escreveu aí
famoso deus da programação, mas eu recomendo bastante vocês estudarem Clean Code. Até porque se vocês não estudarem, as empresas têm um processo chamado Code Review. Code Review basicamente é, antes de você subir o seu código, por exemplo, para um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e produção, é feito o Code Review, que é justamente a análise do código, feito por outra pessoa, pelo amor de Deus, onde a pessoa vai revisar se tem alguma inconsistência no seu código, se tem alguma coisa que pode quebrar. E o Code Review é muito bom porque, quando outra pessoa está revisando o seu código, pode ser que essa outra pessoa vai ver uma coisa que você não está vendo no seu código de errado, porque você já está muito viciado ali, está lá tentando desenvolver aquele código faz muito tempo. Então o Code Review é bom por conta disso. Eu particularmente aprendi muita coisa em Code Reviews, em pessoas dando dicas para mim em Code Reviews e fazendo solicitação de ajuste. Então eu acho que foi isso, pessoal, era o que eu tinha para falar. Então eu aprenderia JavaScript, banco de dados, MySQL ou Postgres e Cloud, com certeza AWS ali para conseguir um emprego de júnior em 2023. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e fale aí pra gente o que você tá aprendendo como júnior, beleza? Valeu!